Sinais digitais sofrem dos mesmos males dos sinais analógicos. Isso porque podemos enxergar um sinal digital como sendo um tipo especial de sinal analógico. Na verdade, o que nós estamos interessados mesmo é na potência do sinal que está sendo transmitido. E a potência independe se o sinal é analógico ou se o sinal é digital. Entretanto, os sinais digitais têm uma característica interessante. Eles só podem ter alguns valores possíveis. Então, vamos analisar agora os sinais digitais utilizando as mesmas ferramentas e os mesmos problemas que visualizamos quando estudamos os sinais analógicos. Então, aqui nós temos o nosso primeiro limitante, que é a potência. A potência ela tem que ter um valor tal qual seja possível sensibilizar o receptor. E sabemos que a potência vai diminuindo de acordo com a distância que nós estamos transmitindo. Quanto maior a distância, menor é a potência. Para meios não guiados, temos então que a potência pode ser dada com potência transmitida vezes o ganho da antena dividido sobre 4πr ao quadrado, em que r é a distância do transmissor ao receptor. E para meios guiados, nós temos então que a tensão em um determinado ponto do cabo pode ser descrito como V0 vezes E elevado a γx, em que V0 é a tensão transmitida pelo transmissor, em que γ é igual a alfa mais beta, e que alfa é a constante de atenuação do cabo e beta é a constante de fase do cabo. Vejam que essas foram as mesmas equações que usamos para estudar os sinais analógicos. Entretanto, a diferença é que quando o sinal analógico diminui a sua amplitude, ele diminui a distância entre os possíveis níveis que ele pode ter, no caso, os infinitos níveis que ele pode ter. Já os sinais digitais, quando eles diminuem a sua potência, diminuem a amplitude, mas eles só podem ter alguns possíveis valores. Então, um sinal digital pode ser reconhecido com uma potência inferior ao que a potência de um sinal analógico seria necessária para ser reconhecido. Isso porque, no sinal analógico, as informações estarão muito próximas, o que tornará impossível extrair essa informação do sinal analógico. Já no sinal digital, há ainda uma distância entre as informações, ou níveis de tensão possíveis na transmissão, que permite a identificação da informação. Um outro limitante que vimos é o ruído. O ruído também interfere em sinais digitais. Entretanto, o sinal digital ele é mais imune ao ruído do que o sinal analógico. Isso porque, como vimos, o sinal analógico pode ter todas as amplitudes possíveis e imagináveis. Já os sinais digitais, somente algumas amplitudes são possíveis para ele. Assim, quando o ruído interfere no sinal analógico, ele pode modificar completamente a informação que está sendo carregada, mas nem sempre ele consegue alterar a informação do sinal digital. Nessa figura, podemos ver a capacidade do sinal digital de permitir que a gente extraia dele o ruído e recupere a informação que ele estava transmitindo. Do lado esquerdo, nós temos o sinal digital sendo transmitido. Essa linha preta ondulada representa o ruído. Quando o ruído entra no sinal digital, temos então o terceiro gráfico. É um sinal digital os limites superiores dele variam próximo ao limite do sinal que ele deveria ter. Isso permite então que nós utilizamos regeneradores que são capazes de identificar então a partir de qual nível seria um tipo de informação, nesse caso 0 ou 1, e então extrai dele o ruído, ficando apenas com a informação. Conhecida a informação, podemos então reconstruir o sinal. Veja que o gráfico da direita é igualzinho ao gráfico da esquerda, e ele foi construído a partir do terceiro gráfico, que é o sinal digital mais o ruído. Entretanto, como o ruído não fez com que o sinal digital mudasse de nível, vamos dizer aqui, não se tornasse negativo, foi fácil extrair o ruído do sinal digital. Nessa figura podemos verificar, então, que para a comunicação digital funcionar, não há necessidade de termos uma relação de sinal-ruído muito grande. Basta apenas que a potência do ruído não seja grande o suficiente para inverter a polaridade do sinal conforme apresentado na figura. Como exemplo, vamos supor que, para transmitir o bit 1, nós tenhamos que transmitir 5 volts, e para transmitir o bit 0,
nós tenhamos que transmitir 0 volts. Neste exemplo, para o ruído interferir na comunicação, ele tem que ter uma potência tal qual irá injetar na comunicação uma tensão cujo módulo dela seja superior a 5 volts. Então, para que essa comunicação digital possa funcionar de forma adequada, nós deveremos ter uma relação sinal-ruído ligeiramente maior do que 1. Caso contrário, se ela for menor do que 1, nós teremos então interferência pelo ruído. Outro problema da comunicação digital está relacionado pela quantidade de informação que podemos transmitir por unidade de tempo. Nós vimos que na comunicação analógica para um mundo ideal, nós poderemos transmitir uma enorme quantidade de informação num curto intervalo de tempo. Já na comunicação digital, nós não podemos fazer isso. Vamos definir a menor unidade de tempo aqui como o bit. Então, vamos analisar a quantidade de bits por segundo que podemos enviar. Sempre que pensamos em comunicação digital, nos vem logo à cabeça que o bit tem um formato quadrado. Entretanto, todo sinal é composto de diversas frequências, e um sinal quadrado é composto de várias frequências. Temos então que o sinal apresentado pelo gráfico A, esse sinal quadrado, é composto por diversas frequências. Se pegarmos apenas a frequência fundamental, teríamos então que o formato do bit seria um sinal senoidal, conforme apresentado no gráfico B. Se usarmos a frequência fundamental mais a primeira harmônica para demonstrar o formato do pulso de bit, teremos ele conforme apresentado no gráfico C. Se usarmos então a frequência fundamental mais duas harmônicas, teremos então como apresentado no gráfico D. Se usarmos a frequência fundamental mais praticamente infinitas harmônicas, aí sim temos o sinal apresentado no gráfico A. Aqui podemos verificar o efeito das diversas frequências num sinal. Fenômeno semelhante acontece nos sinais analógicos. Entretanto, como os sinais analógicos não têm uma forma muito bem definida, como um pulso de bit, torna-se difícil visualizarmos, mas seguem o mesmo raciocínio para a comunicação digital que vamos apresentar aqui. Vamos supor que o pulso transmitido na comunicação digital é conforme apresentado na figura ao lado esquerdo na linha superior. É um pulso alto e fino. Para que ele seja assim, ele é composto de outras frequências que são apresentadas logo abaixo dele. Esse pulso é transmitido pelo meio de comunicação muito longo e, na saída, encontramos então um pulso largo e baixinho, conforme apresentado na primeira linha do lado direito. Isso acontece porque cada uma das frequências que compõem o pulso da entrada chegou em velocidade diferente na saída. Conforme vimos, todo meio de comunicação compõe um gama, e esse gama é composto por alfa mais j-beta, em que alfa descreve o coeficiente de atenuação e beta o coeficiente de fase. O que vocês estão enxergando nessa figura é o efeito do coeficiente de fase, ou seja, cada frequência consegue viajar em uma velocidade diferente no meio de transmissão. Isso faz então com que o sinal que era fino fique largo, que era alto fique baixo. Deve-se tomar cuidado com a distância, então, para a comunicação digital, para evitarmos o que a gente chama de interferência intersimbólica, ou ISI do inglês, Intersymbolic Interference. A figura apresenta o efeito da interferência intersimbólica. Veja que estamos transmitindo na primeira linha 1000. E aí, o sinal ele foi transformado de um sinal retangular num sinal mais arredondado, isso devido ao meio. Quando a gente quer mandar outro tipo de sinal, como 1011, indicado na linha inferior, o sinal quadradinho acaba se espalhando. Na figura do meio, temos então o efeito individual de cada um desses quadradinhos se espalhando pelo tempo na linha de comunicação. E na lado direito, nós temos o efeito desse espalhamento. Veja que antes, na transmissão, o bit 0 estava sobre a linha horizontal ali do tempo, indicando uma tensão de 0 volts. Já na figura da direita, ele não toca mais nesses 0 volts. Se essa elevação for grande o suficiente para indicar a alternância do sinal, ou seja, indicar que é um bit 1
e não o bit 0, nós vamos receber o sinal de forma errada. Para evitarmos a interferência intersimbólica, devemos tomar cuidado com a quantidade de frequências que compõem o nosso pulso. Isso é feito utilizando, então, na saída dos sistemas de comunicação, um filtro conforme apresentado na figura. Esse filtro ele muda suas características dependendo de um fator chamado fator de Roloff. Esse fator faz com que o nosso pulso ele comece a deixar de ser quadradinho e tenha um comportamento meio cossenoidal nas suas extremidades, reduzindo então as frequências que compõem esse sinal e permitindo então reduzir a interferência intersimbólica. Uma grande vantagem da comunicação digital é a grande distância que a comunicação pode percorrer. Isso pois, como vimos, quando o ruído entra na comunicação, podemos praticamente limpar o sinal, retirando o ruído, desde que ele não tenha uma potência muito elevada. E o mesmo acontece com a interferência intersimbólica. Ela ocorre quando as distâncias são muito grandes, mas se a gente fizer distâncias muito pequenas, nós não teremos o efeito da interferência intersimbólica de forma tão pronunciada, o que permite nós reconstruirmos o bit para retransmiti-lo. Quem faz a reconstrução dos bits para transmiti-los são chamados de repetidores regenerativos. Repetidores regenerativos nada mais são do que equipamentos que ficam no meio do sistema de comunicação, em pontos em que o sinal já ainda é possível ser identificado, e eles limpam o sinal e retransmitem. Na verdade, eles interpretam o sinal e reconstroem um novo sinal digital. Em redes de computadores ou redes industriais, podemos enxergar os repetidores regenerativos como os roteadores por onde a informação vai passar. Conforme já vimos, um computador transmite sinais digitais para o roteador. O roteador ele recebe esses sinais, interpreta, escolhe o melhor caminho e retransmite o sinal. Ou seja, em outras palavras, os roteadores ou os nós da rede estão se comportando como repetidores regenerativos, pois o sinal que eles transmitem não é o sinal que eles recebem filtrado, mas sim um novo sinal que eles reconstroem baseado no que eles interpretaram que chegou. Isso permite, então, que a comunicação pela internet possa trafegar grandes distâncias sem muita perda ou interferência na comunicação. Isso se estamos falando apenas na sinalização da comunicação. De maneira geral, a maioria dos sinais que nós estamos interessados são sinais puramente analógicos. Então, para que a gente possa usar comunicação digitais analisando sinais analógicos, precisamos passar por um processo chamado de conversão de sinais analógicos em digitais. Apesar de conseguirmos converter sinais analógicos em sinais digitais, nós não conseguimos fazer o oposto, converter sinais digitais em sinais analógicos. Isso porque o processo de conversão de sinais analógicos em digital há perda de informação. Nessa figura, podemos ver os 3 passos para a conversão de sinais analógicos em digital. O primeiro passo é a amostragem. Então, nós temos numa linha sinais analógicos entrando no amostrador. Esse amostrador pode ser visto como uma chave que abre e fecha, ou seja, ela fecha, permite parte do sinal analógico passar e abre, impedindo o restante dos sinais analógicos passarem. O tempo em que essa chave vai ficar aberta ou fechada depende do tempo de conversão do sinal analógico em sinal digital. Temos então que durante o processo de amostragem, nós vamos ter um sinal que ele é contínuo no tempo, sendo transformado no sinal discreto no tempo. Logo, já temos aí uma perda de informação do processo de conversão analógico em digital. O segundo passo do processo é a quantização. Aqui, o sinal analógico vai receber um valor correspondente ao sinal digital. Isso fará com que a gente perca informação da amplitude do sinal analógico, já que o sinal analógico pode ter qualquer amplitude e o sinal digital somente algumas amplitudes. Então, nós temos que correlacionar algumas amplitudes do sinal analógico nas possíveis amplitudes do sinal digital. Por fim, nós temos a codificação.
A codificação nada mais é do que a forma com que nós vamos fazer para representar os níveis do sinal digital em outra forma, como sendo uma sequência de bits ou uma sequência de outros símbolos. Conforme vimos, tanto o processo de amostragem quanto o processo de quantização trazem perdas de informação do sinal analógico quando convertemos ele para um sinal digital. Dessa forma, se queremos converter novamente ele para um sinal analógico, não conseguiremos criar o mesmo sinal original, mas sim um sinal aproximado do sinal original. O quanto mais fiel for essa aproximação vai depender da taxa de amostragem e também da quantidade de níveis de quantização existente no equipamento de conversão analógico-digital.